Dizer ao certo quando foi que a pirataria surgiu é uma tarefa bem complicada. Alguns historiadores dizem que logo que o comércio marítimo teve início, assim também começou a pirataria. O relato mais antigo de uma atividade pirata está presente na Odisseia de Homero, que menciona pilhagens a navios fenícios e assírios 730 anos antes de Cristo. Mas o imaginário pirata como conhecemos atualmente teve seu auge por volta do século XVII e XVIII, num período em que chamamos de Era de Ouro da Pirataria. Foi um período conturbado de fato, em que a anarquia e a barbárie dominavam os oceanos. Eu sou L.R. Arcano e sou escritor de ficção e fantasia. O meu primeiro livro é uma fantasia histórica que se passa nesse período. Vou deixar o link na descrição se você tiver curiosidade em conhecê-lo. E nesse vídeo vamos explorar a principal diferença entre piratas, corsários e bucaneiros. Muita gente ainda não sabe, mas existe uma distinção clara entre esses três tipos de pirataria. No fundo, todos os três praticam o mesmo tipo de ato ilícito, mas existem diferenças cruciais. Então, antes de tudo, já pega sua bússola e vem comigo. Para começar, vamos falar sobre os piratas, para depois começar a falar sobre a diferença dele para os demais. A passagem dos piratas pelos mares, principalmente do Oceano Atlântico e do Índico, ficou marcado na história. Alguns interpretam suas ações como algum tipo de revolta, anarquia ou até mesmo revolução. Alguns homens e ex-escravos destemidos lutando contra nações inteiras, mas, para alguns, eles não passavam de vis saqueadores, brutais e bárbaros. Mas a bem verdade é que eles fizeram um belo de um estrago e foram caçados por isso. Eles atacavam navios, ilhas e até mesmo cidades inteiras. Não respeitavam nenhuma bandeira, senão a própria bandeira dos piratas. Inclusive, vou deixar aqui no card um vídeo para você entender um pouco mais sobre o significado dessas bandeiras. E, devido à sua falta de escrúpulos, eles não eram bem-vindos em quase nenhum lugar, exceto por algumas poucas cidades, como era o caso de Nassau, de Port Royal, de Tortuga, mas na maioria dos lugares eram tratados como uma escória, como se fossem indesejados, e realmente eram, devido às suas características antiéticas, por assim dizer. Então, antes de continuarmos, que tal já deixar aí um like para poder ajudar o canal e se inscrever, se caso você ainda não for inscrito e gostar desse tipo de tema, entre outras coisas que eu falo aqui no canal, de lendas, mitologia e até mesmo sobre a escrita, dando algumas dicas. Tenho certeza que você vai adorar o conteúdo. Agora vamos continuar falando sobre os corsários. O corsário, por sua vez, podia simplesmente ser definido como um pirata legalizado. Diferente dos piratas comuns que só respondiam para seu capitão e seus superiores a bordo, os corsários respondiam para uma nação. Eles eram contratados pelos líderes locais para atacar navios, cidades e enfraquecer forças inimigas. Para isso, eles recebiam a carta de corso, que era um tipo de endosso ou uma liberação para que seus atos ilícitos, que são basicamente pirataria, pudessem ser vistos como oficiais ou legalizados. Com isso, eles podiam cometer todo tipo de atrocidade sem que pudessem ser julgados pelo ato da pirataria, pelo menos enquanto tivessem esse endosso por parte da sua nação. E essa carta de corso não somente liberava as suas ações, como também fazia com que eles tivessem sujeitos a leis diferentes, não a lei da pirataria, mas como se fossem parte da própria marinha do país do qual representavam. Além disso, abria espaço para que seus ganhos fossem tributados pelo país do qual atuavam. Ou seja, era bastante vantajoso para um país ter a sua frota de corsários, porque com isso eles poderiam dispor de uma frota marítima sem precisar investir em construção de barco, recrutamento de pessoas ou pagamento de salários. Já para os corsários haviam diversas vantagens também, não só essa de ter a legalidade na hora de atuar, mas também eles poderiam utilizar os portos de um país sem restrições. Não era como os piratas que não eram bem-vindos em lugar nenhum,
os corsários eram, sim, bem-vindos em vários lugares. Eles tinham mais acesso a mantimentos, assim como a marinha do país, e também poderiam, além de recrutar pessoas mostrando a carta de corso, que facilitava muito na hora de arrumar uma tripulação, poderiam também, quando capturados, mostrar a carta de corso e exigirem um tratamento de réu de guerra, que no caso evitaria que fosse enforcado por pirataria. E para exemplificar sobre os corsários, eu posso trazer aqui um exemplo bem popular, que é o caso do Capitão Barbossa, do Piratas do Caribe. No quarto filme da franquia, ele se torna um corsário a mando do rei Jorge II, na sua jornada para encontrar a fonte da juventude. E essa diferença é bastante clara nos filmes, porque até o terceiro filme ele era um pirata comum. Já no terceiro ele já aparece mais arrumado, uniformizado, e é bem-vindo até na corte do rei, para você ver a diferença do tratamento. E já na realidade também existiram vários corsários muito famosos. Alguns deles que até se deram mal depois que terminou na vida de corsário e tiveram algumas mudanças políticas e acabaram sendo condenados por pirataria, mesmo depois de trabalharem por seu país por muito tempo, que é o caso do William Kidd. Ele trabalhou por muito tempo na corte da Inglaterra, a mando da realeza, mas quando tiveram mudanças políticas, ele acabou sendo condenado e enforcado. E agora, por último, vou falar um pouco sobre os bucaneiros. O nome bucaneiro veio do termo boucan, do francês, que era um instrumento utilizado por esse povo para defumar carne de caça. Eles eram piratas franceses que aportaram na ilha de Hispaniola e ficaram lá por um período, a ilha de Hispaniola que hoje é conhecida como Haiti. E isso foi por volta do ano de 1600. Então, nessa época, eles tomaram para si a ilha do Hispaniola e fizeram de lá uma terra sem lei. Um lugar onde criminosos, pessoas fora da lei, ex-escravos e todo tipo de pessoa iam e buscavam refúgio. Originalmente, a principal ocupação deles não era ligada à pirataria em si, apesar de ter sim alguns pontos em que faziam sim a prática dela. Mas geralmente eles caçavam, pescavam, recolhiam frutos do mar, eles também faziam comércio e, quando existia a possibilidade e a oportunidade, optavam por resgatar restos de naufrágios e também poderiam saquear navios inimigos que estivessem dando sopa ali por perto. Apesar de praticarem a pirataria, era com bem menos frequência e não era nem a principal atividade deles. Inclusive, o que se pode dizer ser a principal função deles era o fato de defumar e vender as carnes defumadas de caça para embarcações que passassem no local em busca de suprimentos ou de alguma coisa do tipo, peles e tudo mais. Mas, eventualmente, eles tiveram que deixar para trás a ilha de Hispaniola e procurar um outro lugar para si. E foi aí que eles foram para a lendária Tortuga e fizeram de lá o seu lar. Mais tarde, essa denominação de bucaneiro passou a ser mais genérica, passando a se referir não só aos bucaneiros, que de fato eram o povo original do francês que foi para a ilha, mas passou a ser uma denominação bem mais genérica, se referindo a todos os piratas, corsários e também os bucaneiros, e qualquer outro que praticasse o ato da pirataria no mar. Então espero que tenha ficado bastante clara a diferença entre os três. Mesmo que seja uma diferença pequena, porque todos ficam ali naquela área cinza entre o ético e o antiético, que é a área da pirataria bruta e pura, e a de corsários, que, apesar de ter esse nome um pouco mais bem visto, eram tão brutais quanto. Ali o bucaneiro fica ali na meiuca, pois eles tinham sim outras atividades, porém, da mesma forma, quando surgia a oportunidade, praticavam a pirataria. Então, se você se interessa pela história e curiosidades sobre essa magnífica era marítima, te convido a se inscrever no meu canal, ver alguns outros vídeos meus que vai ficar aqui na tela final e me seguir para acompanhar um pouco mais sobre essa era fantástica que foi a Era de Ouro da Pirataria.
Além disso, não deixe de conferir o meu livro, O Chamado das Profundezas, se quer ter uma imersão ainda maior nesse incrível mundo dos piratas. Meu nome é LR Arcano e te vejo no próximo vídeo.